Bom dia, alunos da 801, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer com vocês a revisão final, do primeiro bimestre através das atividades que estão faltando. E elas se referem às marcas da oralidade. O que são marcas da oralidade? Vamos lá. Nós, para nos comunicarmos com as pessoas, utilizamos a escrita, não é? E também a fala. A fala é a parte oral, onde nós nos expressamos uns com os outros. Vocês podem reparar que quando nós falamos, nós falamos de uma forma mais simples, com intimidade entre as pessoas. Então, costumamos colocar no meio marcas da nossa oralidade. Por exemplo, a gente acaba abreviando palavras. Ao invés de falar com um amigo, nosso amigo, está tudo bem, a gente abrevia, está tudo bem, não é? Então, essas abreviaturas, essa forma mais simples de falar, são marcas que determinam a oralidade da gente quando nós falamos, né? Por exemplo, quando utilizamos gírias, certo? É certo na língua portuguesa? Na parte das regras gramaticais da língua portuguesa? Não. Para a escrita de uma redação, essas marcas de oralidade, elas têm que ser retiradas. Por quê? Porque não combinam com as regras que devemos seguir de forma correta, entendeu? Então, através dos exercícios, nós vamos ver e eu vou falando com vocês a respeito. Então, vamos ver, na página 20... Ampliando a linguagem, marcas da oralidade. Quando uma entrevista oral é transcrita, é escrita, as marcas de oralidade podem ser preservadas ou eliminadas, a depender de vários fatores, como o veículo onde irá circular, o público-alvo e a intenção da publicação, Às vezes, numa escrita, as pessoas, os escritores colocam as marcas de oralidade, tipo numa entrevista ou numa escrita, para mostrar o dizer, o falar das pessoas que moram numa determinada região, para mostrar a marca de oralidade deles. Aí, nesse caso, aí é aceitável. Então, vamos lá. Número 1. Releia um trecho da entrevista de Ruth Rocha e, na sequência, um trecho da entrevista com os atores do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que vocês já viram nas aulas passadas. Aí vem na letra A IG, o portal, Como você acha que é a melhor forma de incentivar uma criança a ler? Aí a Ruth Rocha responde: a criança tem que ser estimulada. Você tem que convencer com a criança, cantar muito com ela, ensinar versinhos, contar histórias desde que nasce. Porque a leitura é um complexo que compreende ler, escrever e entender. E é importante criar a criança para ler bem, ter vários livros no alcance da criança. Vejo muita gente comprar um celular para a criança que custa cerca de R$1.000, mas nunca vi um pai gastar 1.000 em livros. Outra coisa muito importante a ler é o evento. A criança passa muito tempo brincando de ser grande, de ser bombeiro, de ser médico. Elas imitam os adultos. Então é importante que em uma casa as pessoas leiam, que cultivem a cultura. Agora, se ela vai ler mesmo, eu não posso garantir. Risos. Esse risos aí já é uma marca de oralidade, para mostrar que ela acabou e deu uma risadinha, certo? Numa redação é admissível? Não. Mas aí foi para mostrar como ela reagiu, rindo. Letra B. Moderador. E você, Jack? Como foi interpretar o Luke? Aí o Jack. Sabe, acho que ajuda muito quando você está trabalhando cercado de um elenco tão talentoso. É um desafio, mas de repente ele é minimizado e fica bem mais fácil trabalhar quando se contracena com atores assim. Aí agora a pergunta A, do número 1. Em qual dos trechos acima a marca de
oralidade. Bom, a marca de oralidade, né, em que a pessoa falou, é o sabe, né? Sabe? Como se fosse assim, para poder dar a resposta dele, mostrando que ele vai dar continuidade àquilo que ele diz, né? É a mesma coisa quando a gente está conversando com um colega e a gente conta a história e a gente repete, entendeu? Ou sabe, tá? Então, a resposta aparece no Jack, né? Quando ele diz, sabe? Para reforçar, né, aquilo que ele vai falar. Então, vamos ver a resposta. Da página 20, número 1, letra A. No trecho B, exemplo, sabe? Aí na letra B, com base no público-alvo de cada uma das entrevistas e no veículo em que foram publicadas, explique por que em uma não há marca de oralidade e outra há. A entrevista A foi publicada em um canal de entretenimento, para se divertir, né? Veiculado em um jornal digital, cujo público são leitores de modo geral. A entrevista B foi veiculada em um site destinado a pessoas que apreciam filmes e livros que tratam de temas como os abordados no filme em questão. Geralmente adolescentes e jovens, por isso apresenta as marcas da oralidade para deixar a linguagem mais próxima desse público. Então, no texto B, né, como foram várias pessoas, as pessoas, sem querer, deixam as suas marcas de oralidade, certo? Então, a resposta, a entrevista foi publicada em um canal de entretenimento, vinculado em um jornal digital, cujo público são leitores de modo geral. Agora, página 21, página 21, número 2A. Leia um trecho de uma entrevista com o artista Luan Nascimento, grafiteiro, historiador e monitor do Museu do Homem do Nordeste. De quem foi a ideia de grafitar a nova sala de convivência? É o seguinte, o pessoal estava pensando e conversando que queria uma sala de convivência, só que eles não sabiam mais ou menos como ia ser, se ia ter jogo, se não ia. Eles começaram a pensar no projeto e estavam pensando em pintar em 3 espaços diferentes, 3 cores diferentes que iam ser os ambientes. O do canto, onde tem uma prancha, vai ser a parte que tem a televisão. No meio ia ser a parte da leitura. No outro canto, uma parte de jogos. Bom, letra A, para não ter que ler o texto todo, do número 2. Com que objetivo a entrevista foi realizada? Com a finalidade de divulgar a arte produzida por Luan Nascimento em um lugar público, certo? No Museu do Homem do Nordeste. Resposta: foi realizada com a finalidade de divulgar a arte produzida por Luan Nascimento em um local público e de convivência no Museu do Homem do Nordeste. Letra B. Na entrevista, há algumas marcas de oralidade. Bom, quando a pessoa fala, né? Pode reparar que também na internet, quando a gente usa o Facebook, quando usa o Instagram, a gente utiliza muito isso, né? Certo? Numa redação é admissível? Não. Mas é uma marca de oralidade que todos costumam utilizar. Então aí houve o né? A gente geralmente repete para as pessoas, né? Não é mesmo? Ao invés de... Aliás, isso aí fica abreviado, né? Outra marca de oralidade, o então, mas, enfim. E o uso das reticências para mostrar que o pensamento continua e foi interrompido. Então, vamos ver a resposta. Né, então, mas, enfim, e o uso das reticências. Na letra C, com que função essas expressões foram utilizadas? Em forma de manter o diálogo, confirmando a compreensão entre as pessoas envolvidas. Como forma de manter o diálogo aberto, né?
confirmando a compreensão entre as pessoas envolvidas. Quando tem as pessoas envolvidas conversando umas com as outras, é impossível não ter uma marca de oralidade, entendeu? Continuando, página... antes de ir para a página seguinte, tem um pedacinho aí que eu quero focar com vocês. A repetição de palavras e expressões como né, então, mas, enfim, é própria da oralidade e pode auxiliar na ordenação dos fatos e manter a atenção do ouvinte. Página 22, número 3. Além da entrevista, há outros gêneros em que as marcas de oralidade costumam estar presentes, como o diário, ainda mais no diário, que é uma coisa pessoal, então você está super à vontade, né? Escrevendo coisas suas. Então você pode escrever da maneira que quiser. Aí vai entrar marcas de oralidade. 15 de fevereiro, ganhei esse diário hoje. Bom, olha aí. Na verdade eu ganhei no ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Dri. Além do diário, ganhei uma pulseira lindíssima. Adorei o diário, mas só estou começando a escrever hoje porque vieram as férias. O início das aulas não tinha começado ainda por pura preguiça. Gostar de escrever eu até gosto e prometo de pés juntos e dedos cruzados que a partir de hoje não falho mais um dia sequer. Só se... Espero realmente que aconteçam boas coisas para contar. Se for como ano passado, cruz credo. Olha aí, ó, cruz credo. É um tipo de marca de oralidade também, né? Nem gosto de lembrar, mas como não consigo controlar a portinha da lembrança, acabo pensando tudo outra vez. 3A. Porque se trata de um diário, a personagem conta situações vividas por ela em seu dia a dia. Que fato ela destaca nesse trecho? Ela destaca o dia que ela ganhou o diário, né? A emoção que sentiu e a promessa de mantê-lo o quê? Sempre atualizado, sempre escrevendo. Então destaca o dia que ganhou o diário, a emoção que sentiu e a promessa de mantê-lo atualizado. Letra B. Para quem ela está relatando esses fatos? Para ela mesma, porque ela não tem intenção de mostrar para ninguém a sua intimidade, né? Resposta. Para ela mesma, visto que os diários são de forma de expressar os sentimentos e as vivências íntimas. Letra C. Biloca descreve suas emoções de acordo com suas lembranças. Em alguns momentos, ela faz algumas interrupções, quer dizer, ela dá uma paradinha no seu pensamento. Identifique como essas pausas são destacadas no texto, né? Ela destaca pelo uso das reticências. Ela começa a falar o pensamento dela e para, né? Então, ela finaliza com as reticências. Então, essas pausas aparecem destacadas pelo uso das reticências. Letra D. Com que finalidade essas pausas foram inseridas, foram utilizadas? Para indicar que ela parava e pensava, né, nos seus pensamentos, tá? Que ocorreram e que estão sendo descritos por ela. Resposta. Para indicar que Biloca parava e pensava nos eventos que ocorreram e que estão descritos por ela. Página 23, número 4. Leia a seguir o trecho de um desafio. O desafio acontece muito no Nordeste, em que as pessoas, dois homens, né, fazem o quê? Desafios, conversam um com o outro desafiando através do cantar, através do violão, né? É um gênero oral de origem popular, baseado no improviso. Eles falam em improviso na hora o seu desafio, que é uma disputa entre dois cantadores acompanhados de seus instrumentos musicais. Observe de que forma as marcas de oralidade se tornam um recurso expressivo, que está na cara, aparece na hora e fundamental em gêneros como esse.
Eu me chamo Josué, filho do grande Romano, o cantador mais temido. É o cantador, mas ele coloca cantador, né? É a maneira como eles se expressam. Então, aí olha a marca de oralidade. É permitido numa redação isso? Não, mas para mostrar a maneira de falar das pessoas de região para região, o autor destaca, mostra pra gente. O cantador mais temido que houve no gênero humano tinha a ciência da abelha, ciência ao invés de ciência, olha a marca de oralidade. Tinha a força do oceano. Eu me chamo Manuel, por alcunha serrador, ao invés de serrador. A minha serra não torce, seja que maneira for. Olha o verbo, né? Ir, né? Ou seja, foi colocado, ao invés de for, em for. Os dentes dela vomitam grande raio abrasador. E aí ele fala abrasador. Então observem as marcas de oralidade berrantes, né? Gritantes dentro desse desafio. Agora eu pergunto na letra A do número 4. No desafio lido, há várias palavras registradas conforme a fala. Identifique algumas dessas palavras. Então, cantador, ciência, alguém fala ciência, mas alguém no interior fala, né? Serrador, for, abrasador. Então, as respostas. Cantador, ao invés de cantador, ciência, serrador, for, abrasador. Letra B. Explique que efeito essas grafias sugerem, essa escrita sugere, considerando o gênero em que foram empregadas. Esse gênero desafio, ele é completamente oral, entendeu? Grafar as palavras de modo a destacá-las como são faladas no dia a dia contribui para aproximar o texto da realidade e criar efeitos expressivos. Então, o escritor, ele tenta colocar as marcas de oralidades verdadeiras da forma como as pessoas falam, entendeu? Então, para todo mundo ver a maneira, com o jeitinho que eles utilizam, entendeu? Através das marcas de oralidade. Resposta. Como o gênero desafio é essencialmente oral, né? Geralmente é cantado. Então é oral. Cantador, grafar as palavras de modo a destacá-las como são faladas no dia a dia contribui para aproximar o texto da realidade e criar efeitos expressivos e até formando o que? A rima, né? Para finalizar, há um gênero de poesia popular que se assemelha bastante ao gênero desafio. Trata-se do rap. O rap é tipo um desafio, né? Mas precisamos o rap estilo livre, assim como o repente, né? O repente são utilizados pelos repentistas. Repentistas é que criam, né, os desafios assim de uma hora para outra. Eles não precisam escrever, decorar, eles saem na hora, né? No Nordeste é muito utilizado isso. Essa manifestação cultural baseia-se em cantos improvisados que muitas vezes são duelos, um disputando com o outro, com versos semelhantes aos desafios, conhecidos como batalha de MCs. Nessa manifestação artística, as marcas de oralidade também são usadas como recurso expressivo, entendeu? Então ficamos aqui agora, né? O finalzinho da nossa revisão e explicação. E eu peço a todos, eu desejo a todos que Deus os abençoe e que esteja tudo bem com vocês. Um beijo e um abraço muito grande.